A escrita simples não é superficial. É a tradução laboriosa da complexidade. Escrever fácil é muito difícil. Sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo Barros, autor de livros de suspense como Presságio e O Maníaco do Circo. E este é o episódio 14 do Papo de Escritor, um espaço aberto para discutir literatura com inteligência e bom humor. Nosso convidado especial é escritor, psicólogo, jornalista, é professor da Universidade Federal Fluminense, doutor em literatura pela PUC-Rio, pós-doutor em semiologia pela Université de Paris, Sorbonne, e é autor de 12 livros, entre eles os romances Fábrica de Diplomas, O Marido Perfeito Mora ao Lado e Verso do Cartão de Embarque. É dele também a citação que eu escolhi para iniciar essa apresentação. Felipe Pena, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Adoro essas palmas. Então, Felipe, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos também aqui hoje com os nossos participantes de sempre, o Marcelo Hipólito, autor do Mago de Camelot, o Landulfo Almeida, de As Duas Faces do Destino. Alô, Landulfo. A Janaína Rico. Eu! Então, é isso aí. Então, Felipe, é difícil escrever fácil? Eu sempre falo isso nas palestras que eu dou pelo país, porque a gente sabe que há uma grande tendência a se elitizar a literatura no mau sentido. Elitizar ao ponto de transformar a arte literária numa arte que seja acessível apenas a poucos eruditos, o que é um completo equívoco, né? O Bertolt Brecht dizia que a primeira função da arte é entreter. E ninguém consegue imaginar que o maior ícone da literatura mundial, que é Shakespeare, por exemplo, fizesse as suas peças sem antes ter a missão de entreter o público do The Globe, Londres. Se o Shakespeare não fizesse isso, o público simplesmente ia embora. No entanto, a gente trata o Shakespeare como alta literatura, como a literatura de mais alta qualidade. E hoje, quando a gente se depara com isso, e a gente tenta falar de alta literatura, a primeira coisa que vem em mente é que a alta literatura não pode ser entretenimento, a alta literatura não pode ser uma escrita fácil, a alta literatura não pode ser acessível ao público amplo. Entanto, isso é uma grande bobagem. Por isso que eu sempre começo falando essa frase, que eu faço é muito difícil, porque eu sei o quanto me custa escrever uma frase inteligível, eu sei o quanto me custa planejar um romance, e o leitor tem vontade de virar a página e não largar o livro na página 10. Eu sempre estou aos autores que eu admiro escreverem seus livros para que fossem lidos e não apenas colocados na estante como troféus ou servissem para o seu umbigo para mostrar uma certa erudição. Uma vez perguntaram ao Nelson Rodrigues, Léo, disseram, um repórter da Folha disse ao Nelson Rodrigues, Nelson, eu acho que seus diálogos são muito pobres. Então o Nelson respondeu, pois é, Deus sabe o trabalho que me dá empobrecê-lo. É um pouco isso. Dá muito trabalho escrever fácil. Grita milhares de vezes para você fazer com que o diálogo seja crível. Eu comecei, eu vejo, já faz algum tempo que eu vejo referências do seu trabalho na internet, né, na mídia de internet e tal. E recentemente eu comecei a ler o seu livro, A Fábrica de Diplomas. E realmente o que você defende, a gente vê que você procura no seu texto. Realmente é bem marcante mesmo, essa defesa do texto fluente para comunicar, para valorizar a história. Vamos seguir aqui com os nossos participantes. Janaína Rico. Eu, inclusive, fico muito satisfeita de estar aqui nesse hangout com o Felipe, porque quando eu comecei a minha carreira literária, em 2009, eu fui passar uma temporada no Rio e tive a oportunidade de conhecer o Felipe e, assim, isso mudou muito a minha maneira de escrever, né? Eu vinha de uma escola de achar que o texto, para ser bacana, tinha que ser aquela coisa assim, sempre naquele estilo muito Saramago, né? Você tinha que fazer um parágrafo de 7 páginas e sem ponto, aquela coisa assim. E aí, quando eu conversei com o Felipe, e tive a oportunidade de perceber que não, que na verdade, especialmente na linha que eu queria seguir, que sigo hoje, que é uma literatura voltada para o público feminino, que trata de histórias de amor e tal,
quanto mais simples o texto, mais rico ele é, né? Mais você consegue chegar no seu leitor. Então, assim, é uma grande honra hoje estar aqui como colega dele, quando na verdade ele foi o meu, sei lá, minha luz, né? Me inspirou quando eu estava começando, e poder debater esse assunto com ele. Então, eu estou extremamente emocionada e muito feliz. Gostaria de deixar esse registro aí. Bacana, essa alegria e esse orgulho que a Janete está sentindo, eu estou sentindo também, fiquei muito feliz. Foi muito difícil, quem está vendo esse programa na internet, no YouTube depois, nem imagina que a gente demorou aqui, tentou entrar, teve um problema técnico aqui, mas o importante é que a gente está aqui com você, está fazendo essa conexão entre você, leitor, e o seu autor, você que é fã do Felipe e que acompanha a gente aqui. Landulfo Almeida, boa noite, querido. Posso fazer uma pergunta para você? Eu tenho um livro para lhe emprestar. Um conta uma história fantástica, super interessante, um texto denso, meio truncado, e o outro conta uma história mediana, até meio clichê, mas com um texto muito fluente, um texto muito agradável. Qual dos dois livros você quer ler, Landulfo? Os dois. Boa. Eu acho que, dependendo dos objetivos do autor, claro, considerando que a gente pode estar com um autor bom com os dois estilos, o objetivo do autor pode estar sendo validado justamente pela estrutura literária que ele resolveu adotar e o grau de sofisticação dos parágrafos ou o rebuscamento, vamos dizer assim. O que pode funcionar muito bem para um tipo de história e para um determinado público-alvo pode não funcionar para outro. Então, o importante para mim é o casamento adequado. Eu acho que tenho exemplos para citar de livros bons, tanto de textos rebuscados quanto de textos simples. Autores tão bons ou melhores até em cada um dos casos. Bacana. O Felipe caiu aqui a conexão, mas vamos esperar aqui que ele já volta. Marcelo Hipólito, meu filho, me diga uma coisa, você acha... Boa noite. Você acha que um livro ele pode ser complexo e popular ao mesmo tempo? Pode. Dá um exemplo disso. Os Filhos de Húrin, aí é um exemplo nerd, né? Os Filhos de Húrin, do J.R.R. Tolkien, ele fez questão de escrever em linguagem mais arcaica. Em inglês mais arcaico. Não é por isso que ele é menos bem sucedido. Na verdade, eu acho o seguinte, tem um pouco do que o Felipe falou, que o Shakespeare, por exemplo, que era popular, hoje ele é um clássico. Às vezes as pessoas acham que ele escrevia de forma rebuscada e não era, porque a linguagem vai evoluindo e quando você olha para a linguagem antiga, a linguagem mais arcaica, parece que o cara às vezes quis rebuscar a linguagem. Não era como a linguagem era na época. Então você tem esse aspecto. Eu acho que tem outro aspecto nessa discussão também, um pouco do que é a linguagem para entretenimento, uma linguagem mais rebuscada, que ela está um pouco relacionada também com a questão da crítica literária no Brasil. Se você for olhar críticos literários nos Estados Unidos, Inglaterra, coisa e tal, você vai encontrar os críticos mais eu nem faço essa divisão de alta literatura ou baixa literatura, ou média, sei lá como queira chamar, por questão de qualidade de rebuscamento. Para mim é mais qualidade de texto. A alta literatura, às vezes, pode ter um texto simples, e para mim é alta literatura. Porque a qualidade é excepcional. O cara está tocando em temas universais, humanos, está tocando fundo na pessoa. Então, assim, eu acho que não é bem por aí. Mas a crítica literária no Brasil ela é mais hermética. Ela parece estar voltada só para um segmento do mercado literário brasileiro. E aí ela meio que larga o resto do pessoal que produz. E aí eu digo a chamada, entre aspas, literatura de entretenimento, de lado. E faz um desserviço à literatura brasileira, na verdade, porque acaba restando só os blogs, que fazem o serviço de divulgação, mas você não tem a crítica dando esse suporte e ajudando. A gente está vivendo um boom, está experimentando, na minha concepção, está experimentando um boom nesse momento da literatura brasileira. Mas você não tem a crítica acompanhando isso. Isso é ruim para a literatura e é ruim para a crítica. Beleza. Boa. Felipe Pena, você é jornalista, não é isso? E eu percebo assim, que existe uma certa relação. Geralmente o jornalista, eu tenho percebido, talvez pela formação da preocupação em comunicar, a gente vê que há uma tendência que os livros, romances de autores jornalistas sejam um pouco mais
tem realmente essa narrativa mais comunicativa, mais fácil de entender. Você acha que existe essa relação? Isso ajudou você de alguma forma? Fala pra gente. De certa forma ajudou sim, mas eu não vejo tanto essa relação não, porque conheço muitos jornalistas que tentam ser médicos. E tentam ser médicos justamente para parecer eruditos, o que é uma grande bobagem. Mas o fato de ser jornalista me ajuda a procurar um lead, a procurar uma objetividade, mas ao mesmo tempo também pode ser uma prisão se você não conseguir se livrar disso. Então ajuda e atrapalha, eu diria. Os autores que mais me influenciaram na vida são vários, mas eu posso citar alguns que vão um pouco definir aquilo que eu procuro fazer. E acho que talvez você, quando tenha lido Fábrica de Diplomas, eu agradeço muito o elogio que você fez ao livro, você vai perceber que eu tenho uma influência balzaquiana muito forte ali. E o que fazia Balzac? Balzac escrevia assim, em jornal, como você mencionou. Escrevia capítulos em jornais, os seus folhetins, e simplesmente, meu amigo, precisava vender jornal no dia seguinte. Então ele tinha que terminar os capítulos com um gancho que fizesse com que o leitor comprasse o jornal no dia seguinte. Eu procuro terminar meus capítulos, que não são muito longos, também não são muito curtos, são médios, para médio, com um gancho, uma estratégia narrativa que faça de que é o capítulo seguinte. E faço isso sempre, tento fazer isso de forma sistemática. Então, quer dizer, então a influência está aí, talvez no jornalismo do século XIX. Se é que tem alguma influência jornalística, é do século XIX e é mais balzaquiana. Agora eu queria falar um pouco sobre a crítica, você está falando sobre a crítica literária brasileira. Eu concordo com tudo que você falou, e acho que isso também se deve ao fato de a crítica querer se constituir como literatura também. Em que sentido? No sentido de se constituir como uma arte narrativa, e essa arte narrativa se dá muito mais importância. Eu fiz doutorado em literatura, e a gente só lia no doutorado textos de teoria da literatura. Era muito raro alguém pegar um romance para ler, fosse qualquer tipo de romance. Não estou falando nem de um romance erudito, nem de um romance não erudito, nada. Nenhuma classificação teoria literária. Então se constitui a crítica como um lugar de saber, e qualquer um que tenha lido Michel Foucault sabe que o lugar do saber está conectado ao lugar do poder. Então essa junção saber e poder, formou uma, aspas, burocracia literária que é a crítica. E essa crítica era se expandir para os jornais. Então, o que a gente tem nos jornais hoje são resenhistas formados na academia que servem a editores que pretensamente, que pretendem dar a esses resenhistas o poder da crítica. Isso é um ciclo vicioso. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem vários donos do saber/poder, nos termos cotidianos, que se arvoram de juízes daquilo que se produz na literatura nacional. Isso é muito ruim, porque isso vem em detrimento desses autores que estudam. Então, acho que o problema da crítica está aí, nessa constituição. E ela hoje está ultrapassada. Se você pegar toda a história da crítica literária, desde os formalistas russos, passando pelo New Criticism, a gente pegar o Jacobson, pegar Chikovsky, eu estudei esses caras todos, eu posso falar isso de cadeira, é uma coisa ultrapassada. Eu acho que talvez o único que tenha percebido isso tenha sido o Tsevan Todorov, quando escreveu o livro A Literatura em Perigo, para falar exatamente sobre o risco que a gente tem em não mexer mais com o mundo afetivo do leitor. Isso Todorov, hein? Eu estou falando de um cara que foi formado na escola formalistas russos, tem a mesma formação desses caras. Vem aqui fazer uma meia-culpa. Então, eu acho que há uma pequena parte da crítica já percebe esse erro, já percebe que não adianta a gente querer elitizar algo que deve ser democratizado. E só democratizando essa leitura, através de uma linguagem acessível, repare, quando eu falo em linguagem acessível, eu não falo em banalização, eu não falo em superficialidade. Escrever é difícil, escrever fácil é difícil, mas não significa ser superficial. A escrita simples não é superficial. A escrita simples é a laboriosa tradução da complexidade. O que é a complexidade? A complexidade é o ser humano. Então, traduzir as histórias do ser humano, as histórias humanas que são complexas, para uma linguagem simples, né, isso sim é trabalho, isso é laborioso. E é disso que a gente está falando. Felipe, deixa eu só pedir para você se aproximar um pouco mais da sua câmera, porque a captação do seu som está dando algumas interferências. Aí você aproxima um pouco mais e diminui um pouco o seu retorno.
se for possível. Obrigado. Felipe, mas você... Léo, eu posso fazer só uma pequena observação? Sim, claro, pode fazer. O Felipe falou uma coisa que eu achei muito interessante, quando ele falou a respeito da crítica, inclusive tem a ver com um dos livros o livro que ele fez, que ele organizou, né, o Geração Sub-Zero, que eu gosto do subtítulo, é justamente aquela coisa assim, amados pelo público e odiados pela crítica. Eu não tenho uma impressão, eu tenho uma impressão, eu posso estar totalmente errada, que parece que a crítica brasileira implica com quem vende, né? É aquela coisa assim, a pessoa que vende muitos livros, ela necessariamente não é querida pela crítica brasileira. A gente pega os programas que debatem, por exemplo, literatura na televisão, geralmente eles selecionam e escolhem autores que não fazem sucesso entre o público. Aquelas pessoas que estão ali naquele grupinho como o próprio Felipe falou, de acadêmicos, e que não chega no povo, né? Não chega nas pessoas que vão à livraria, que compram livros. Então, assim, eu não sei, o Felipe ele tem muito mais bagagem para falar disso do que eu, mas é a impressão que eu tenho, né? Ou você agrada a crítica ou você agrada o público. Não dá para agradar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que você está certa em várias medidas, Jana. Mas como eu passei por todas essas camadas, eu sou um acadêmico, eu sou professor da UF, eu fiz mestrado e doutorado, eu sou escritor e sou público leitor também. Eu percebo esse problema que você mencionou, mas eu não aceito. Eu não consigo ficar de forma passiva em torno disso. Eu travo essa batalha que vocês veem aí há 5, 6 anos, tentando convencer uma parte da mídia brasileira até a dar mais atenção a um outro tipo de crítica. E eu faço isso como professor, eu faço isso hoje lá no Estúdio Rio, né, como comentarista, tento trazer autores, discutir autores que são um pouco divulgados, mas é difícil, porque eu mesmo sofro muitos ataques, né, uma série de preconceitos dentro da academia e até mesmo entre meus colegas escritores. De novo, porque acho que há essa pretensão de se colocar a literatura como a arte da erudição, o último bastião da arte erudita no país. É como se fosse a música clássica do século XV, XVI, ainda no século XXI. Só para pouco. Isso é muito doido, porque você tem toda uma corrente filosófica, inclusive aqui no Brasil, que fala o seguinte: muito da narrativa de um país é feito através dos romances. Não é o romance que vai dizer como o país é, não é isso. Mas o romance, ele se insere no diálogo da sociedade. Então, se você bota o romance hermético, a sociedade não tem diálogo. Excelente. Então, você, na verdade, está complicando o diálogo, está complicando a discussão narrativa da própria sociedade, a narrativa que a sociedade tem para se entender. Isso é uma visão até assim, né? Isso vale para a academia também. Isso, de novo, é uma estratégia de poder. Por que vale para a academia? Repare que os textos acadêmicos eles têm a tendência de serem herméticos. Isso esconde uma estratégia de poder muito perversa. Porque se eu sou professor, tenho um doutorado, escrevo, você não entende, eu mantenho a minha cátedra, eu me perpetuo na minha cátedra de mogno sem sofrer nenhuma interferência. E ao mesmo tempo eu não me comunico com a sociedade, como você diz. E aí eu mantenho o poder. Isso é uma estratégia de poder, e é terrível, porque a missão do acadêmico, do professor, é se comunicar. Ele tem que se comunicar não só com seus alunos, mas com o público geral. Ele tem que ser inteligível. Então segue essa lógica que você disse. Concordo com tudo que você disse. É até uma estratégia meio covarde, né? Se eu escrevo, se você não entendeu o meu livro, é porque a falha é sua. Então, meu livro é bom, você nunca vai poder dizer que é ruim. Seria mais ou menos isso. Felipe, você vai mais longe. Você vai mais longe. Em sociedades abertas, transparentes, os cientistas fazem um esforço, tem até brasileiro, físico brasileiro nos Estados Unidos faz isso. Tem livro para explicar a ciência para o público. E quando as pessoas perguntam por que você faz isso, eles falam que a ciência tem que ser transparente, porque quem paga a minha pesquisa é o público. O cara tem que entender onde é que o dinheiro dele está indo. Comunicação científica serve para isso, é isso aí. Exatamente. Felipe, me diz uma coisa, mas dentro de toda essa estrutura covarde, digamos assim, do acadêmico que tenta, que defende esse texto hermético, a internet não faz um pouco da contramão disso, não? Celebrando, fazendo realmente justamente o que a gente está fazendo aqui, juntando, unindo, conectando o autor com o leitor,
não faz um pouco do viés, dessa contramão disso aí? O crítico hoje não é o próprio leitor? Faz um pouco, né? Mas muito pouco ainda, porque é muito pulverizado ainda, né? Então a gente tem que fazer um esforço muito maior. Eu acho que isso vai ser mais adequado e menos pulverizado quando a tecnologia for mais acessível também. Você veja, nós demoramos hoje 40 minutos para conseguir essa conexão aos 50 minutos. Então a tecnologia ela tem que evoluir do ponto de vista das bandas largas, do ponto de vista da facilidade do usuário, tem que evoluir de várias maneiras. Eu pedi para vocês me lembrarem de contar o mito da perna coxa da tecnologia, porque é o mito do deus Hefestos, que era o deus da técnica na Grécia, mas que mancava de uma perna. Era casado com a mulher mais linda, que era Afrodite, traía com o pernicioso Ares, né? E era o único que tinha ofício no Olimpo, fazia as armaduras de Aquiles. No entanto, era coxo, era feio, era horroroso. O que os gregos queriam nos dizer com isso? Que a tecnologia pode resolver muitos dos nossos problemas, pode nos dar a armadura de Aquiles, mas também pode mancar de uma perna. Então a nossa missão é fazer com que ela não manque dessa perna. A gente tem que fazer com que ela não seja tão pulverizada. O que nós estamos fazendo aqui é louvável, mas ainda é um nicho muito pulverizado. Seria muito bom que isso aqui estivesse sendo assistido de forma aberta por milhões de pessoas. Dessa forma a gente conseguisse comunicar com um maior número de pessoas e com uma amplitude maior. Mas isso ainda vai demorar um tempo, mas eu acho que vai acontecer. Por enquanto, eu ainda acho que é incipiente. Mas a gente tem que valorizar, a gente tem que dar força. Mas ainda é incipiente. E é justamente isso que a gente está tentando fazer, né? Felipe, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem uma dica de leitura, né, de livros de outros autores. Né? Agora você deixa de ser o escritor para ser o leitor, Felipe. Dá uma dica, uma ou mais dicas de leitura, de livros, de romances, né, de preferência, de livros que realmente chamam a atenção por essa característica que você tanto aprecia, do texto acessível, do texto da narrativa fluida. Você tem uma dica para dar para a gente aí, para os nossos leitores? Eu tenho várias. Posso dar várias, não? Pode ir buscar aí, pode ir buscar. Eu separei várias aqui, mas vou pegar um. Fica à vontade. Eu poderia indicar todos os livros do André Bianco, que é meu parceiro, mas não vou fazer isso, que vai ficar muito cabotino. Porque o André é parceiraço, a gente trabalha junto, faz roteiro juntos. Então, mas vou indicar mesmo, leiam todos os livros do André. Mas olha, eu li na semana retrasada, eu li esse livro aqui que eu vou botar na tela. O F, do Antônio Xerxenense. Né? Vocês estão vendo? Uhum. Isso. Do Antônio... F, do Antônio Xerxenense. O Tá. Xerxenense, por incrível que pareça, a gente pode ter, algumas pessoas podem ter algum preconceito com o Xerxenense, porque ele é um dos 20 escolhidos pela Granta. Mas ele e o Antônio Prata são duas grandes exceções nessa lista, porque eles escrevem de forma clara, eles se comunicam bem, eles seguem o roteiro que a gente está imaginando aqui de uma leitura acessível. Eu recomendo esse romance. É um romance em que ele pega um filme do Orson Welles, o F for Fake, e trata de uma assassina de aluguel que é contratada para matar o Orson Welles em 1985. Só que ela resolve se envolver com a obra e com os filmes do Orson Welles, desde o Cidadão Kane. E aí ela vai mudando um pouco de ideia sobre a missão dela. Eu não vou contar o final. Outro livro que eu gosto muito, eu vou recomendar uma edição nova, é esse aqui. O primeiro, eu recomendo todos, A Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari. Né? É uma série de livros sobre a ditadura. A gente viveu agora, isso aqui é As Ilusões Armadas, é o primeiro da série do Hélio Gaspari. Eu agora os 50 anos do golpe militar de 64, eu acho que o Hélio Gaspari é uma leitura imprescindível para quem quer entender o país. Para quem quer entender um pouco de roteiro de cinema, eu também faço roteiros para TV, para cinema, trabalho com TV. Eu recomendo esse livro que saiu no começo do ano, Homens Difíceis, que trata de seriados que estão aí no ar, como Mad Men, Breaking Bad, Família Soprano, Dexter, The Wire, Game of Thrones, e mostra os bastidores do processo criativo dos roteiristas, escritores como nós,
desses seriados. Vou continuar dando dica aqui, ó. Vai lá. De cara. É isso que o espectador da Fora do gente universo quer, né? literário, esse aqui é um livro excelente, chama-se O Fim do Poder, do Moisés Naim. Moisés Naim é um economista que foi ministro da Fazenda na Venezuela em 1989, foi destituído. Ele fala um pouco sobre a época que a gente vive em que o poder é diluído. Ele usa uma metáfora muito boa dos jogadores de xadrez. Ele diz, ó, na década de 80 todo mundo sabia quem eram os campeões mundiais de xadrez, Kasparov ou Karpov, para quem não lembra disso. Eu sou um pouco mais velho e lembro. Hoje todo mundo não, mas o campeão mundial de xadrez muda com muita frequência. E há vários grandes mestres, porque as pessoas têm mais acesso à informação, o que é muito bom. Ou seja, diluiu-se o poder desses dois, Kasparov e Karpov. E hoje os campeões, as pessoas que têm acesso ao conhecimento, acesso ao xadrez, por exemplo, o número de pessoas é muito maior. Então você perde poder. É um pouco do que a gente estava falando sobre a questão da academia. Então é preciso se comunicar para que esse poder seja diluído. É um livro sensacional, eu recomendo com muita veemência. E para finalizar, aqui para a gente não ficar se estendendo muito, um de poesia, que eu tenho indicada, que acho que é um grande sucesso, todo mundo já conhece. Eu acho que vale o Leminski. Né? E é uma poesia que dá para todo mundo entender. Acaso há este encontro entre o tempo e o espaço? Mais do que um sonho que eu conto, ou mais um poema que eu faço? É um poema e é uma pergunta do Paulo Leminski. Está nesse livro aqui, toda a poesia. Então, um romance, um livro de poesia, um livro de sociologia política, um livro sobre roteiro e um livro de história. Acho 5 dicas literárias, mais o André Bianco, que vale toda a obra. Fantástico, muito bom. Janaína Rico, você tem alguma dica pra gente? Tenho. Eu peguei esse livro ontem na FINAC, estava em promoção, da minha grande amiga, eu gosto demais dela, da Paula Pimenta. E o livro dela estava em promoção, comprei e li já de ontem para hoje. O livro uma delicinha de ler, Princesa Adormecida. Ela pegou o clássico, é uma coleção da Record, da galera Record agora, que eles têm uma releitura dos clássicos, né, das histórias de princesas. E aí ela pegou a história da Bela Adormecida e trouxe para os dias de hoje. Então, tem essa coisa de mensagem de celular, internet, então ficou bem divertido. Ficou uma releitura bem divertida do clássico aí da Bela Adormecida. Então, e a Paula Pimenta, ela faz isso com maestria, né? Ela traz temas muito bacanas, de forma muito simples, e fica uma leitura maravilhosa, especialmente para o público dela, que é um público de adolescentes. A coisa fica perfeita. Então, mais que recomendado. Quem escreve para adolescentes, se não for muito claro, realmente é difícil, né? De ser aceito, porque o adolescente é muito sincero. Landulfo Almeida, sua dica de leitura? Inclusive, eu aproveitar e adicionar um depoimento, né? Porque minha filha tem 11 anos, eu não sei se já terminou de ler o livro, mas está terminando e está adorando, como ela adora aquela série Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Quer dizer, apesar de que minha filha não é uma leitora padrão, porque ela lê muito, desde muito cedo, e uma variedade muito grande, mas de qualquer maneira as amigas dela todas também compraram, estão lendo, está todo mundo adorando, realmente uma estrutura narrativa com certeza acessível e que ajuda essas crianças a se tornarem grandes leitores no futuro, né? Eu defendo muito isso, né? A gente está trazendo desses autores como Thalita Rebouças e Paula Pimenta que estão fazendo essas crianças tomarem gosto, e adolescentes, pela leitura, né? E esse gosto só vai aumentar, e é um vício, né? Que a gente pega e não larga mais. E aí depois você vai expandir, vai diversificar, vai determinar quais são efetivamente os seus gostos como adultos, mas o gosto, o prazer é conquistado nesse momento tão importante. Então eu sempre bato palmas para as duas, para a Thalita, para a Paula e para todos os autores e autoras que trabalham para esse público. E eu trouxe 2 livros aqui, eu vou dar 2 livros bem de autores, um autor já morto há muito tempo e um autor ainda vivo, mas autores interessantíssimos, né? E aí eu vou até pegar um caso semelhante a algo que o Marcelo relacionou aqui. O primeiro é Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, que, para quem não conhece, é o cara que é o autor que escreveu Tarzan, e eu acho que tem uma incompatibilidade minha aí com o Felipe. Toda vez que eu começo a falar, ele cai.
Landulfo, você era um problema técnico, finalmente identifiquei. É uma coincidência, é uma coincidência. Então, o Edgar Rice Burroughs, ele fazia isso que foi comentado aí no início, a questão do Shakespeare, etc. Ele escrevia para viver, ele precisava ganhar dinheiro, ele publicava em revistas essa série da Princesa de Marte, que deu origem, inclusive, ao filme do, acho que ano retrasado, John Carter, é baseado nessa série de livros aqui. Só que o livro é infinitamente superior, apesar de que eu gostei do filme, mas o livro é infinitamente superior. E ele escrevia isso aqui, escreveu em 6 partes a série, numa revista, para depois somar tudo e publicar. Então ele tinha que escrever de uma forma simples. É claro que tem uma outra... Mostra a capa de novo. Mostra a capa de novo. Mostra a capa de novo. E mantém parado um pouquinho. Uma Princesa de Marte, né? Edgar Rice Burroughs. Isso. Então ele precisava ganhar o dinheiro dele. Então é claro que você vai pegar hoje, você vai notar vamos dizer assim, vai estranhar um tiquinho de nada a estrutura narrativa, porque ele escreveu em 1919, se eu não me engano, ou 12, deixa eu ver, não, 1912. Então é claro que tem uma estrutura verbal um pouco diferente, mas a tradução é muito boa, você quase não percebe isso, e vê claramente que ele foi feito para ser simples, para ser algo para pegar mesmo, para capturar ali o leitor, para quando vinha outra parte que ele ia publicar depois, o cara ficar viciado e continuar querendo ler aquelas histórias. Assim como ele fez depois com o Tarzan, né? Então é um escritor já morto, escritor conhecido bastante pela obra Tarzan, e que seguiu esse mantra da simplicidade para capturar seu público e se tornou um clássico. O outro autor que eu vou mencionar, um autor que eu já mencionei aqui várias vezes, que para mim é um dos melhores contadores de história do mundo, que é o Jeffrey Archer, e eu vou trazer um livro aqui que eu acho que eu não comentei ainda, que é o As Trilhas da Glória. As Trilhas da Glória é uma história romanceada de um fato verídico, que foi a tentativa de escalar o Monte Everest pelo George Mallory, um inglês. Conta a vida dele toda, desde que ele nasceu, e claro, teve que fazer algum enxerto aí em relação à realidade, porque ele não tinha acesso a todos os fatos, e talvez tenha sido o primeiro homem que chegou ao pico do Everest. Não dá para saber, porque não sabe se ele morreu na subida ou na descida. Mas conta uma história, foi perto do topo, ou foi logo depois que desceu, ou pertinho antes de chegar. Mas é uma história de vida muito interessante, é uma história de vida fantástica, e o Jeffrey Archer tem essa característica de ter histórias que são contadas passo a passo, um evento após o outro, com diálogos fluentes e simples. Todos os livros dele são assim, todos. Né? Tem um best-seller, Caim e Abel, que é maravilhoso. Tem a Filha Pródiga, que foi o primeiro, inclusive, que também é maravilhoso. Mas esse, As Trilhas da Glória, foi o que eu quis trazer hoje, porque tem uma edição recente, aqui da Bertrand Brasil. É um livro mais novo, do Jeffrey Archer, mas é um autor que segue esse mantra da simplicidade, é um dos autores mais lidos da Inglaterra, um cara que foi membro do parlamento inglês, então é um cara que não tem nada tem tudo que você pode falar de um cara intelectualizado, é ele. Foi o membro mais jovem do parlamento inglês, salvo engano, foi o Jeffrey Archer. Então é um cara que fez fortuna, escreveu muitos livros, mas optou por essa linha de escrita simples e direta e objetiva e conquistou o público inglês. E eu não sei por que ele não vende mais no Brasil, porque eu acho ele um dos melhores autores que eu já li. O Landulfo está sempre dando dicas, colocando Jeffrey Archer, né? nas dicas. Mas é isso aí. A gente tem que dividir o nosso gosto. Marcelo Hipólito, querido, tem a sua dica de leitura? Então, a minha dica, quem conhece, vamos lá, o prêmio mais importante de literatura fantástica no mundo é o Prêmio Hugo. Todo ano ele premia um livro. O Prêmio Hugo só teve uma edição que eu lembro, que foi o Prêmio Hugo especial para a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. É esse livro aqui. É de Isaac Asimov, é a trilogia Fundação. Foi na Bienal da Bahia. Opa. Okay. Esse livro aqui fala de... Vamos lá de novo. Não, deu pra ver, tá tranquilo. Deu pra ver? Beleza. Deu pra ver.
Vamos lá, Asimov, para quem já leu Asimov fala de temas extremos. O cara era um cientista, um intelectual e um tremendo romancista. O cara fala dos temas mais áridos, mais complexos, de forma fácil, para qualquer, até uma criança entender. Na Fundação ele fala de engenharia social, entropia, o que mantém uma sociedade viva e o que mata uma sociedade, que é a psicohistória. Ele consegue criar uma ideia de que a história e a evolução humana pode ser reduzida a uma fórmula matemática. Ele fala do poder do conhecimento, do poder da informação, ou seja, a sociedade está para cair, uma galera se junta, que é para fundar novamente, uma galera se junta para guardar o conhecimento, para poder novamente recriar a sociedade, já prevendo que a sociedade vai cair em determinado ponto, e ele já sabe o ponto que ela vai cair, o tipo de ação que eles têm que ter para ela poder voltar. Ele fala de tudo isso de uma forma extremamente simples, extremamente inteligível. E são assuntos muito espinhosos, assuntos complexos, que o Asimov trata com facilidade. E aí eu vou dar um exemplo do Asimov, não do Fundação, do Eu, Robô, que é um dos outros meus livros favoritos do Asimov, que ele fala simplesmente de como seres humanos e robôs podem se relacionar sem um querer destruir o outro. E ele faz isso em 3 pequenos parágrafos que eu vou ler aqui, porque esses 3 parágrafos estão em todo o estudo de robótica séria que tem no mundo. Se você vê o que se procura criar de inteligência artificial, eles querem botar isso aqui em qualquer inteligência artificial que vai surgir. Ele fala o seguinte, são as 3 leis. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis. Até hoje eu não conheci ninguém que derrubou isso aqui. E o cara botou num romance. Certo. E isso é uma forma de escrever uma coisa extremamente difícil, extremamente complexa, que gente que às vezes escreve um catatal desse tamanho, o cara botou em 3 parágrafos. Deixa eu escrever, né? Arrasou na dica aí, Marcelo. Eu vou por fundação, são minhas dicas. Tem mais alguma dica, Marcelo? É isso aí. Não, mas eu acho que essas daqui já são dicas. Só para o cara ler Fundação, acho que já é uma dica de 1 mês de leitura, viu? Apesar de ser rapidinho de ler e facilzinho. Então. Pessoal, eu vou me furtar do meu momento de dicas aqui, para a gente dar andamento, que a gente realmente começou muito tarde e acabou todo mundo ter os seus compromissos, para a gente não prender o nosso convidado e os nossos participantes. Felipe, gostaria de agradecer sua participação mais uma vez. Peço desculpa pelos problemas técnicos aí que a gente não prevê. Queria deixar aqui o espaço para você dar o seu recado para os seus leitores, fazer seus convites, falar de lançamentos, de um livro novo. Fala aí, fica à vontade, o espaço é seu. Eu que te agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre as coisas que eu acredito, né? Mais importante do que você publicar, muito mais importante do que você escrever, muito mais importante do que você fazer comentários na televisão, muito mais importante do que as aulas, você acreditar naquilo que diz. Você tem um projeto no qual você acredita. Abro mão de qualquer coisa em função disso. E quando tenho um espaço para falar, falarei, né? Não importando que consequências tenha. E acho que essa é a missão de todos nós, né? Falarmos sobre aquilo que acreditamos. Então eu só tenho a te agradecer por isso. Meus projetos literários já são conhecidos, já foram publicados aí no Selma Góes, pela galera que conhece. Eu estou lançando um livro sobre roteiros no final desse ano, que vai se chamar Freud e Aristóteles Interpretam os Seriados Americanos. Eu pego 8 seriados americanos, Mad Men, Breaking Bad, Two and a Half Men. Estou tentando analisar os personagens à luz da psicanálise e vou tentando mostrar como que a narrativa aristotélica vai permeando toda a construção dos roteiros. Isso, claro, de forma inteligível, que é o que eu pretendo. E vou montar uma nova trilogia que deve ser lançada no final do ano que vem, a primeira parte, que é uma trilogia histórica, que tenta contar a história do país do avesso, começando em 1989 e terminando em 1889. Uma trilogia que parte
de um avô contando a história para o seu neto. E a história do país permeada por um romance. São meus 2 projetos literários. Enquanto isso, estou lá no Estúdio I, se vocês tiverem vontade de assistir. Geralmente às terças-feiras, hoje eu estive excepcionalmente aqui, no Brasil, na terça. A semana que vem estou lá às 2 da tarde, ao vivo, tentando passar o recado para o maior número de pessoas possível. Então, agradeço a vocês todos aí. É um prazer falar com vocês. E vou terminar com um poema do Baudelaire que eu sempre cito. Eu acho que é o que vale a pena. O Baudelaire dizia no Espelho de Paris que il faut être toujours ivre. Deve-se estar sempre embriagado, de poesia ou de virtude. A tua escolha, mas embriaga-te. Embriaga-te sem cessar. É isso que eu desejo a todos vocês, que vocês se embriaguem daquilo que fazem. E só se embriagando do que se faz, a gente consegue passar alguma mensagem para o leitor. Um prazer aí, João. Muito bom. Muito bom. O prazer... O prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa e a honra de receber você é toda nossa. A gente ficou muito feliz mesmo com sua participação. Obrigado. Janaína Rico, sua despedida. Dá um tchau aí para quem está sempre acompanhando a gente. Muitíssimo obrigada. Lembrar que estaremos, menos o Marcelo, né? Mas eu, o Léo, Landulfo e Felipe estaremos no dia 26 agora na Livraria Cultura, lá na Semana do Livro Nacional, trocando mais um pouco de ideia. Então, quem gostou aí do bate-papo e é do Rio, não deixa de ir lá prestigiar a literatura do seu país. A gente agradece. E muito obrigada, Felipe. Foi uma honra bater um papo com você. A gente tem que combinar aí no Rio, trocar mais ideias, né? Quando eu voltar aí, a gente combina de se encontrar e trocar mais ideias. Beijo, gente. Obrigada. Bacana. Landulfo Almeida. Bom, gente, agradeço a todo mundo que esperou, inclusive, esses problemas técnicos aí serem resolvidos, a gente conseguir entrar no ar. Desculpa quem não conseguiu esperar, espero que quem estiver assistindo agora não tiver conseguido pegar o início do programa, assista depois no YouTube, daqui a alguns minutinhos aí vai ficar disponível, e aí entra a famosa cauda longa da internet, todo mundo vai poder ver aí quantas vezes quiser e compartilhar essas colocações interessantíssimas aí do Felipe Pena. Fiquei aqui caladinho, todo mundo deve ter visto que eu fiquei bem calado no programa hoje, porque eu fiquei prestando atenção para aprender. Bom, o recado que eu tenho para dar hoje é só o seguinte, um leitor publicou aí na minha página no Facebook que a Saraiva tá doidinha e botou uma promoção aí de R$6 hoje, quem entrar lá no site da Saraiva. Vai de cabeça para baixo. Eita, tá de cabeça para baixo. Eu fiquei tão tonto com essa promoção, R$6, quem quiser hoje tá lá na Saraiva. Não fui eu que fiz, não. É de virar a cabeça, é de virar a cabeça. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Marcelo Hipólito. Queria agradecer ao Felipe a participação. Dar boa noite ao pessoal, agradecer ao Léo, mais uma mediação brilhante do Léo, com todos os problemas técnicos, que a gente já descobriu que a culpa foi do Landulfo, mas tudo bem. Momento bullying, tem que ter. Momento bullying. Fazer o merchan do Mago de Camelot, está em promoção, R$16,93 no Submarino. Eu vou estar lá na Bienal do Livro, já está confirmado, tanto uma sessão de autógrafos como 3 dias vou ficar no estante da editora Novo Seco, editora do Mago de Camelot. Eu criei os 2 eventos, os convites para as pessoas que quiserem estar lá, bater papo comigo, fotografar, conversar, interagir, ser inteligível. A gente está lá, os 2 eventos estão criados lá no Facebook, na fanpage do Mago de Camelot você consegue acessar, participar, saber o horário direitinho, o dia, tudo bacana, tá lá. Obrigado e um abraço para todo mundo. Bacana, e é isso aí. Eu vou, ao exemplo dos meus amigos, agradecer a você que esperou aí por a gente, e é isso aí. Obrigado a você, espectador, leitor. A finalidade da gente é justamente essa, o nosso esforço é justamente esse, juntar você ao seu escritor preferido, ao seu ídolo, e é isso aí. Obrigado. Lembre-se, se você está vendo no YouTube, lembre de curtir o nosso vídeo, compartilhar no Facebook e comentar, chamar seus amigos, que aí aos pouquinhos a gente vai transformando esse esforço que tem um efeito pequeno numa coisa grande, como diz o Felipe, numa cultura democrática, né? Numa coisa menos restrita. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Um abraço. Boa noite.